Cheguei! Lição de imposto de renda para não cair na malha fina. Olha só, dica de imposto de renda de número 1. Vou falar aqui de origens e aplicações de recursos. Em seguida, ano calendário, exercício financeiro e declaração. Vamos lá. Você sabia que os olhos da mamãe são exatamente iguais ao do leão? Como assim, Roberto? Raciocine. De repente, o filhinho inocente apareceu com uma moedinha sob a sua mãozinha. A mamãe, preocupadamente, quer saber de onde ele pegou, porque se não foi dada pela mamãe, ele pode ter pego de alguém. Então você está vendo que a moedinha está aplicada na mãozinha do inocente. E a mamãe, preocupadamente, quer saber a origem. E a Receita Federal é a mesma coisa. Veja, quando se fala em leão, estamos falando aqui do apelido da Receita Federal, do fisco. Então veja que para os olhos da mamãe não há aplicação sem origem correspondente. Da mesma forma, para o leão não há aplicação sem origem correspondente. Então, acompanhe. Imagine se o cidadão comprou um carro, comprou imóvel, integralizou capital numa empresa, pagou o cartão de crédito, concedeu o empréstimo a alguém, enviou recurso para o exterior, enfim, ele teve gastos. Lembra-se, chegou no supermercado com CPF ou sem CPF. A partir do momento que você colocou o CPF, a Receita Federal já está sabendo que você fez uma aplicação. E a Receita Federal você vai ter que dizer qual a origem. Porque a Receita Federal vai dizer, parabéns, você está gerando crescimento econômico. Agora, a minha Receita Federal, você vai ter que justificar qual a origem do recurso que você aqui aplicou. Aí você pode dizer simples, eu tive renda isenta, por exemplo, caderneta de poupança, ou então recebi herança, doações, que são rendimentos isentos. Ou então você pode dizer, não, eu tive renda tributável, como salário, aluguel, já paguei imposto e com o líquido que eu recebi estou fazendo aplicações. Ou então você pode dizer que teve uma renda imune. Renda imune é aquela renda que a Constituição Federal isentou, certo? Ou então você pode dizer, não, esse carro que eu comprei aqui, quer dizer, apliquei um valor num carro, mas é dinheiro que eu peguei emprestado. Daí, empréstimo obtido, certo? Então, veja que para o fisco, tudo que você faz de aplicações vai aparecer na declaração de bens e direitos e pagamentos efetuados. E, como origem, você vai ter que justificar por meio de rendas, renda isenta, renda tributável, tá? E empréstimos, ou seja, dívidas e ônus reais, como você vai ver já na declaração, certo? Então, conclusão, a consciência de imposto de renda que você deve ter é que o cidadão, ele deve ter todas as suas aplicações justificadas pelas origens. Para que a declaração não caia na malha fina, é necessário que as origens sejam iguais ou maiores que as aplicações. Como assim? Se a pessoa aplicou 10 milhões, mas tem como justificar 10 milhões de origens, ou então 12 milhões de origens, está tudo dentro da regra. Agora, o contrário, se a pessoa aplicou 15 milhões e só tem uma origem de 11 milhões, e esses outros 4 milhões? E você vai aprender ao longo do meu curso de imposto de renda que a lei já diz, se você não conseguir justificar essa diferença de origem, caracteriza-se rendimento tributável. Sabia disso? Muito bem. Aí vocês, bom, mas se aplicou 10 milhões e
teve de origem 12, e a diferença de 2 é que tem muitas aplicações que você faz do tipo, gastou com um táxi, gastou com um Uber, gastou com mantimentos comprados no supermercado para o consumo da família. Esse tipo de itens são aplicações de recursos. No entanto, você não está obrigado a declarar. Certo aí? Muito bem. Dessa forma, o algoritmo da declaração do imposto de renda vai estar de conformidade se o total de aplicações forem iguais ou menores que as origens. Ou seja, a origem tem que ser maior ou igual à aplicação. Isto posto, vamos para a prática. Aqui está. Do dia 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, o ano anterior, é o ano em que ocorreram pagamentos, compras, vendas, enfim, o ano em que os fatos aconteceram. É o ano em que você teve que aplicar a legislação do imposto de renda, sabendo de antemão que imposto de renda da pessoa física é pelo regime de caixa em bases mensais. O que quer dizer isso? O que você recebeu de rendimento, se ele for tributável, naquele mês há que se calcular o imposto e recolhê-lo até o último dia útil do mês seguinte. Então, é regime de caixa em bases mensais. Certinho? Então, isso se aplica ao longo do ano calendário. Encerrado o ano calendário, no início do ano seguinte, deve-se preparar a declaração do imposto de renda da pessoa física. E, nessa declaração, o total de aplicações tem que ser menor ou igual às origens, conforme o exemplo que eu vou citar. Certo aí? Bom, e aí essa declaração deve ser transmitida à Receita Federal do Brasil até 30 de abril do ano seguinte. Então, o ano seguinte começou aqui no dia 1º de janeiro de 2024 e encerra em 31 de dezembro de 2024. Aquele ano que o contribuinte está prestando conta junto à Receita Federal, denomina-se exercício financeiro. Certo? Então, você está vendo que os acontecimentos é lá do ano calendário. A prestação de contas por meio de uma declaração junto à Receita Federal é no exercício financeiro. Como o contribuinte já pagou os impostos e aqui está só ajustando no sentido de que pagou a mais, vai ter direito à restituição, pagou a menos, vai ter que pagar um complemento, está fazendo um ajuste. Daí essa declaração do imposto de renda da pessoa física pode ser chamada também de declaração de ajuste anual. Vamos para o exemplo. Aqui está um personagem chamado Zezinho. O Zezinho foi contratado pela empresa aqui e recebe salário de 3.000 por mês. Ele foi contratado logo no início de janeiro de 2023, tá ok? Aí no final de janeiro foi apresentado a ele um contra-cheque, salário 3.000, teve desconto de imposto de renda retido na fonte de 500 e ele recebeu um líquido de 2.500. E assim ele foi trabalhando todos os meses até dezembro, certo aí? E aí, quando chegou aqui o mês de dezembro, ele tinha um dinheirinho guardado e comprou um carro no valor de 20.000. Agora, ao encerrar o ano, no ano seguinte, logo no início, antes de março, logo no final de fevereiro, a Receita Federal disponibiliza o programa gerador de declaração do imposto de renda, o programa de imposto de renda. E você vai preencher, apresentar as informações, os dados e transmitir, não é assim? Muito bem. Então, o que você vai apresentar nessa declaração? Como origens, a renda tributável que ele teve, que é o salário. 3.000 vezes 12 meses, a renda do ano foi de R$36.000. Houve retenção de imposto de R$500 por mês, vezes 12, R$6.000. Então, ele tinha de dinheiro líquido 30.000 por mês, certinho? Que ele gastou aí com o seu dia a dia e foi guardando uma parte. Bom, e aí ele tinha esse dinheiro e comprou um carro. Agora você vai declarar na declaração, né, de bens, que é nesse lado das aplicações, um carro de 20.000
Outros bens ele não teve. Então você está vendo que o total de aplicações dá 20 mil. Ele tem como provar a origem desse recurso que ele aplicou para a Receita Federal? Tem. Seu salário no ano foi 30 mil, imposto retido de 6, tinha um líquido de 30 mil. Essa diferença de 10 é o tal de despesa consumida, que não está obrigado necessariamente a declarar. Se ele quiser, pode declarar. Então, que é? Ele gastou aqui com restaurante, supermercado, ônibus, táxi, comprou um tênis, esses gastos aí, ele não está obrigado a declarar, mas se ele quiser, for criterioso, ele pode. Se ele declarar tudo, ele vai ter de aplicações, que são bens e despesas pagas, 30 mil exatamente igual à origem. Mas como ele não está obrigado a declarar essas pequenas despesas, então geralmente as origens vão dar um total maior que as aplicações. Para finalizar, a Receita Federal, lá no seu site da Receita Federal, ela disponibiliza as declarações de acordo com o exercício financeiro. Qual é o último exercício financeiro que vai ser? 2024, certo aí? Então agora, em 2024, a Receita Federal vai disponibilizar a declaração para você, vai disponibilizar o programa de declaração para você declarar o quê? O que aconteceu no ano passado, no ano calendário. Da mesma forma que o Zezinho fez aqui na sua declaração. Certo aí? Então, quando você entra no site da Receita Federal e vai baixar um programa, verifique. O programa é 2024, já sabe, ano calendário 2023. O programa é 2023, já sabe, o ano calendário é 2022. Por que eu estou esclarecendo isso? Porque geralmente o secretário da Receita Federal dá entrevista dizendo que o contribuinte erra na hora de retificar a declaração. Por exemplo, de repente a pessoa, lá em 2020, comprou um carro, um terreno, com a renda que ele teve. Só que ele esqueceu de declarar. Aí ele vai retificar. Eu disse o quê? Lá em 2020, a pessoa comprou um carro, comprou um terreno e esqueceu de declarar esses bens. Em que ano? Em 2020 que ele comprou. E aí, quando ele foi retificar, ele baixou o programa de 2020. Aí o que acontece? Ele está errando. Porque o programa de 2020 é para declarar o que aconteceu no ano calendário 2019. Então o programa que ele tinha que pegar era o de 2021, exercício financeiro 2021, para retificar o que ocorreu lá em 2020. Entendido? Então, gostou deste vídeo? Dê aí um like. Inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis e eu já te faço um convite. Acesse lá o site natacursos.com, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal, e verifique lá se já houve o lançamento com promoção. A maior promoção é a promoção de lançamento do curso Imposto de Renda da Pessoa Física 2024, IRPF 2024. Se ainda não tiver lançado, pelo menos lá no site, faça o seu cadastro. Por quê? Porque a partir daí você passa a ser membro do Clube Nata. Membro do Clube Nata são ex-alunos que passam a receber um tratamento FIP e sempre quando do lançamento de um curso, essas pessoas recebem um e-mail e um link. E por meio desse link recebe uma promoção interna que é o maior desconto. Certo aí? Então, entendeu aí? Se não tiver lançado ainda, faça o cadastro e torne-se membro do Clube Nata e receba o maior desconto. Tamo juntos!